veio essa área de estudo até você? Como que chegou até você essa área de estudo? E o que te fez? Não, é isso que eu quero e eu vou seguir. Tá, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Fique à vontade. Pessoal, antes disso, Pode falar à vontade. Então, assim, quando eu escolhi psicologia porque eu já sabia que eu estava doente. E eu não queria, eu achava que era mais fácil eu estudar como era o comportamento da mente do que propriamente procurar um profissional. Gente, não é recomendado, tá? Mas foi o meu pensamento. Então eu escolhi psicologia e tudo mais. Quando eu estava do processo para o final da faculdade, eu já enfrentava crises de ansiedade seríssimas desde os 19 anos. Então, assim, de parar em um hospital, de ter princípio de parada cardiorrespiratória, N coisas nesse sentido. E aí, quando eu estava com 26, 27, e daí já era ali o intermédio da faculdade, eu trabalhava muito, estudava muito, e o que começou a acontecer comigo? Eu chegava da faculdade na sexta-feira à noite, eu entrava no meu quarto, e eu saía do meu quarto só no domingo. Meu Deus! Eu não queria sair dali. E esse era um processo que eu lembro de deitar na minha cama, assim, parar e pensar, e falar, meu Deus, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu estudo isso, eu estou vendo isso na faculdade. Eu estou entendendo que eu estou num processo de depressão, mas eu não tenho força para sair daqui. E esse processo, ele durou algum tempo. Eu tive nesse meio algumas ideações suicidas, alguns pensamentos de morte nesse período. Mas eu falo que a chave, né, tudo mudou em 2000, eu confundindo os anos, 2019, quando eu estava no último ano da faculdade, trabalhando muito, estudando muito, eu queria muito me formar rápido, eu queria sair de onde eu trabalhava, fazer minhas coisas, eu tinha muito esse sonho de construir uma carreira, né, e em junho, agora vai fazer 4 anos, eu, de fato, tive uma ideação verdadeira suicida. Então, assim, que foi o ponto aonde a vida mudou de fato, assim. Eu falo que eu sempre fui muito espiritualizada dentro da igreja, cresci dentro da igreja, já estava em processo, trabalhando dentro da igreja, só que eu não me abria com ninguém e dificilmente alguém ia notar esse processo em mim. E era uma terça-feira, eu falei, não vou para aula porque eu não tô bem, eu vou para casa. E aí, quando eu cheguei em casa... Nem poderia estar bem, né? A hora que eu passei em casa, que eu tinha juntado todas as minhas forças para chegar em casa bem, eu abri a porta do apartamento e minha mãe estava fazendo janta. E eu falei para ela, vai ter janta? Ela falou, claro, né? Porque se eu não faço, ninguém faz. Esse falado da minha mãe tão desnecessário. Na verdade, foi uma coisa comum dela, sabe? Hoje, né? Na maturidade que eu tenho, assim, ela estava em casa, minha irmã não estava querendo ajudar e tal, e eu cheguei e falei, foi a pessoa com quem ela descontou. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu só passei, sentei no meu quarto e comecei a chorar. Eu falei, eu não quero mais viver. Porque se viver essa dor toda, eu não quero mais. E aí eu sentei, e assim, por pelo menos 1 minuto eu não tinha domínio do meu pensamento. Então, assim, eu trabalhava no hospital nessa época, e aí, né, existem coisas que acontecem que são inexplicáveis. Eu trabalhava com uma equipe de 5 médicos. Uma das médicas, sempre que ela estava de plantão no hospital, ela pegava uma tentativa de suicídio. E ela vinha contando o que tinha acontecido. Então, durante 3 anos, que foi o que eu trabalhei no hospital, eu ouvi ela contar muitas histórias. Então, eu sabia o que podia ser feito. E eu sentei ali naquele momento, naquele 1 minuto que eu não tinha domínio do meu pensamento, eu falei, beleza, eu não quero mais viver, então eu vou fazer isso, assim, porque daí é assim mais fácil, assim eu não vou sentir dor, assim não tem volta, assim não sei o quê. E eu sou católica, frequentante da igreja, e no meu quarto tinha uma imagem de Jesus das Santas Chagas, que é a minha devoção maior da vida. E a imagem fez um barulho. Eu cheguei a me arrepiar de contar. A imagem fez um barulho e foi o que me tirou daquele pensamento. E eu parei na frente da imagem e falei, Senhor, eu não quero morrer. Eu só não aguento mais sofrer. Me mostra o que eu faço para eu sair desse lugar aqui de dor. Eu não aguento mais mesmo. Eu tô com 29 anos e eu tô sofrendo por pelo menos 24. Eu não aguento mais. Eu saí chorando, meio atordoada, falei, preciso tomar um banho. Eu
Aí veio a questão, né, da psicologia na minha vida, eu sabia o que fazer mais ou menos para dar uma amenizada naquele sentimento. Tomei um banho, voltei, sentei na sala no meio da minha mãe e da minha irmã e só chorava. Mas eu falei, eu vou ficar aqui até ela acalmar, porque aqui o pensamento não vai voltar. Dormi, no outro dia, pessoas que estão em sofrimento, elas têm um artifício muito grande, o cérebro ele é muito inteligente. Então ele cria mecanismos para burlar aquele sentimento, né? E eu criava personas e máscaras absurdas. Na quarta-feira eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Absolutamente nada. Um sorriso no rosto, chegando no hospital, cumprimentando todo mundo. E até que na metade da manhã aconteceu alguma coisa que me deu todo o gatilho de novo. Só que agora, na quarta-feira, eu estava sentada na minha mesa, eu era secretária, e tudo que eu precisava do que eu tinha pensado na noite anterior estava na porta do lado. Então estava muito mais fácil. E o meu pensamento na hora foi, eu vou levantar minha perna em cima da mesa, porque minha perna nessa época, por conta de tudo que eu vivia, ela dormia muito fácil. Então eu joguei a perna para cima da mesa e eu falei, eu não vou sair daqui. E chorando, peguei o telefone e foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Porque até então ninguém sabia o que acontecia comigo, eu guardava muito. Pedi ajuda, fui atrás de profissional, e aqui vem um ponto que me fez não querer a psicologia depois, que foi, eu pedi indicação para alguns colegas, e veio uma indicação, e eu mandei mensagem para essa psicóloga, para profissional, falei, olha, fulano, tá acontecendo isso comigo, aconteceu isso ontem, tal, contando o que eu acabei de contar para vocês, para ela, e ela falou assim, Paula, tudo bem, eu posso te atender na próxima quarta-feira. E eu tava falando numa quarta-feira. Ela tava falando para uma pessoa em ideação suicida que ela só poderia me atender depois de uma semana. E eu falei, meu Deus, falei, tá. Que profissional, hein? Falei, tudo bem, não é essa aqui. Fui pedir outra indicação, porque eu entendi que eu realmente precisava de ajuda. Assim, eu não tinha dinheiro na época, meu orçamento universitário era muito pequeno. Qual universitário que tem dinheiro? Exatamente, exatamente. E aí vai para vocês, que acho que esse é um dos pensamentos que me ajudou mais nesse momento, que foi o seguinte, eu não tenho dinheiro, só que se eu não for agora, daqui a pouco não tem Paola para fazer dinheiro nenhum. Então, assim, ou vai, decisão, sabe? A gente tem muito poder de decisão. Sim. E ali foi uma das primeiras decisões que eu tive em direção a me curar de fato, assim, sabe? Procurei outro profissional que me atendeu no outro dia de manhã, falou que eu podia ir no mesmo dia à noite, só que eu não podia porque eu tinha prova. E desde então eu comecei o processo. Desculpa. Quando eu comecei esse processo, além da terapia convencional, que era o que eu estava fazendo daí, né? Eu comecei, era uma época onde o Instagram estava com muitas semanas. Então os profissionais iam vender os cursos deles e eles faziam semanas mostrando o conteúdo antes. Eu comecei a mapear tudo que eu podia fazer. Então eu fui tem pelo menos uma lista de uns 10 profissionais aí, e das semanas que eles fizeram os trabalhos deles, eu fiz todos. Assim, de sentar na frente do computador e falar, eu vou aprender isso aqui. Eu vou aprender, eu vou fazer. E aí nessa eu fui fazendo. Terminei a faculdade, em 6 meses desse processo de cura, eu já era outra pessoa. Então, aí terminei a faculdade, tirei férias, que é o que você estava contando. Chegou em março de 2020, que era quando finalmente eu ia para o consultório, ia começar a atender e tudo mais, saiu a pandemia, estourou a pandemia, né? Eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eu falei, ok, não vai dar para começar um negócio agora, né? Vou ter que dar uma segurada, que tinha um planejamento financeiro e tudo mais. Falei, vou conhecer uns cursos aí. Aí foi nessa época que eu fiz coaching, que eu queria entender como que funcionava. Fiz PNL e conheci a constelação sistêmica. Quando eu conheci a constelação sistêmica, foi numa... Só um pouquinho. Fique à vontade. Foi também a partir de uma dessas semanas gratuitas. E eu lembro que o processo que a profissional fez foi um processo de você imaginar que você está na frente da sua mãe e do seu pai e você vai falando para eles aquilo que te faltou. E então, nesse momento eu entendi, eu falei, caramba, parece que me faltou muita coisa aqui na infância. E
Nesse meio tempo, né, eu perdi meu pai quando eu ia completar 5 anos de idade, então muito novinha. Depois a minha mãe não teve outra opção a não ser trabalhar fora para sustentar a gente. Eu morei com a minha avó e eu sofri um abuso sexual infantil aos 9 anos de idade. Eu só fui lembrar aos 29. Então eu tive um recalque aí, né, de 20 anos desse episódio de que eu não... Que loucura, hein? Que eu não lembrava. E esse processo da constelação, esse primeiro contato, foi onde eu entendi. Eu falei, tá, eu preciso olhar para essas duas figuras aqui, que é o meu pai e a minha mãe, e entender o que faltou aqui, o que eu senti que eu não tive. E aí foi, né, complexos de abandono, de rejeição, de não me sentir vista, de não ser boa o suficiente. Então, N complexos que vieram desse lugar e que eu fui ter contato a partir da constelação. Eu entrei no curso, falei, vou fazer esse curso aqui porque eu tô sentindo que vai ser importante para mim. A minha intenção nessa época não era trabalhar com a constelação. Eu fiz alguns meses de curso, até que quando a pandemia deu uma aliviada, a gente teve uma imersão em São Paulo. Então, lá que eu vi a constelação acontecendo de fato. E eu saí daqui de Curitiba falando, eu vou constelar. Eu decidi, eu falei, eu preciso constelar, eu tô sentindo que é aqui que o negócio vai fluir. Que maravilha. E aí, nesse processo, eu fiz uma constelação em grupo, e foi onde eu terminei de me apaixonar pelo processo da constelação, porque foi onde eu senti que pela primeira vez na minha vida eu tinha força para fazer o que eu quisesse da vida. Para ir para a vida, me sentir inteira, me sentir completa, para poder ir para a vida e construir aquilo que eram os meus sonhos. Então, aquela menina depressiva, ansiosa e com todo esse histórico, né, de suicídio, de ideação suicida, de abuso, de abandono, rejeição, tudo mais, ali naquele momento ela se sentiu pronta e ok em ser quem ela era. E aí, esse processo foi o que me fez escolher a constelação. Então, tem alguns percalços ainda de questão de profissão e tudo mais. Pô, eu fiz psicologia, mas eu não quero atender no convencional, eu quero atender na constelação. Esse processo, para eu entender, ele foi um pouco delicado também, assim, mas eu aprendi muito a me respeitar. E aí, quando eu falo do método engrenagem sistêmica, né, que é o método que é o meu xodó, assim, o meu grande projeto de vida, é onde eu mapeei tudo que eu fiz para sair de tudo isso. Então, assim, o que eu fiz para vencer cada um desses lugares que eu vivi. O que eu fiz com a ideação suicida, o que eu fiz com a depressão, com a ansiedade, com o abuso, o que isso refletiu na minha vida. E tudo isso eu mapeei, coloquei dentro de um método, e é o que hoje eu faço da vida.